Meu nome é Iris Maria e eu serei sua professora nesta competência que é sobre negociação nas relações trabalhistas. Para nos auxiliar na compreensão sobre a importância da negociação nas relações de trabalho, nós convidamos o advogado Dr. César Romero, especialista em Direito do Trabalho. Temos como intencionalidade educacional fazer com que você, estudante, possa compreender que a função do RH é também fazer todo esse processo de mediação junto aos sindicatos trabalhistas e aos sindicatos patronais. Mas agora nós vamos aqui fazer a nossa primeira pergunta. Doutor César, como você compreende a reforma trabalhista de 2017? Sobre a reforma trabalhista de 2017, a gente pode entender, eu posso entender ela sobre dois aspectos. Quando nós vemos que as mais de 117 artigos modificados, da CLT pela reforma trabalhista, ele traz alguns avanços, a meu ver. Sim. Especificamente no campo da negociação, da possibilidade da negociação, porque quando a CLT foi produzida enquanto lei, de fato você tinha uma relação que a gente chama muito mais hipossuficiente do trabalhador em relação ao empregador. Um dos princípios que rege o direito do trabalho, que é a proteção ao trabalhador. E essa proteção se dá em razão dessa hipossuficiência e dessa condição bem desigual em relação ao empregador. Mas, evidentemente, que com o passar do tempo, e com a possibilidade, e com o aumento da escolaridade, o aumento do acesso à informação, você tem essa possibilidade de tornar o trabalhador mais autônomo mesmo na tomada de decisão sobre alguns aspectos contratuais da sua relação com o tomador de serviço. E isso eu acho um avanço, no que diz respeito a dar mais autonomia e a reconhecer que esse trabalhador pode sim ter algumas decisões que ele pode tomar no que diz respeito àquela atividade de contrato de trabalho. Mas, por outro lado, a gente tem que ver com cautela, porque ainda no Brasil a gente não tem um processo de desigualdade ainda significativo e, evidentemente, que essa informação e esse acesso à informação, à escolaridade, ele não é dado de forma igualitária, né? E, evidentemente, que esse é um aspecto a ser observado. Mas eu entendo como um avanço, sim, no campo da possibilidade de dar mais autonomia de negociação, principalmente no que diz respeito à possibilidade dos acordos individuais, né? Porque nós temos os acordos coletivos e dos acordos individuais, mas com algumas exceções que a gente pode falar mais na frente. Certo. Então, diante dessa sua explanação, a gente pode compreender a importância do técnico, do profissional de RH nesses processos, sim, levando em consideração aquilo que você diz, não é, sobre a negociação para aqueles profissionais que ainda, não é, isso está previsto na nova lei, né? Porque existe agora, foi estabelecido que ainda acontece, não é? A lei ainda garante essa negociação, não é, a partir dos acordos coletivos. Então, como é que isso pode ser? Qual é a sua compreensão e o papel desse profissional? A reforma trabalhista traz alguns aspectos nessa mudança, né? O técnico aí vai ser imprescindível a habilidade dele no processo de negociação. Ela traz, por exemplo, nessa possibilidade de alguns direitos serem negociados individualmente, né? Mas nós temos garantias constitucionais que não continuam não sendo passíveis de negociação, né? Como o FGTS, 13º. Mas temos outros aspectos que podem ser negociados. Aí sim vai entrar esse novo profissional de RH. É importante ele conhecer o direito do trabalho, sem dúvida, na sua formação, para que ele entenda quais são as possibilidades legais e, entendendo quais são as possibilidades legais, ele fazer uma melhor composição nesse processo, né? Então é imprescindível que o profissional de RH ele se aproprie, não necessariamente como um operador de direito, mas se aproprie o máximo possível dessas normas trabalhistas, principalmente nesse aspecto da negociação.
Com isso, não é, eu acredito que você está, não é, convidando você, estudante, a se apropriar, não é, e a desenvolver as expertises no que diz respeito à lei. Porque eu escuto muito dos estudantes, não é, dizer que as normativas, os decretos, não é uma leitura muito enfadonha, muito chata, porque trabalham parágrafos, incisos. Aí eu gostaria que, assim, você, como operador do direito, não é, pudesse, não é, nos dar uma orientação, um direcionamento, qual é a melhor forma de estudar sobre as leis. Certamente esse profissional ele vai lidar, quando estiver na empresa, ele vai lidar com o corpo jurídico lá da empresa, para auxiliar ele, Sim, que é imprescindível, né? Mas isso não afasta dele essa leitura, é o campo, é a sua seara de trabalho, né? É importante esse conhecimento e até na hora ele poder contribuir com o jurídico da empresa, né? Alterar o jurídico da empresa, ter esse diálogo e entender de fato que hoje a negociação ela se tornou muito mais significativa e importante dentro do universo contratual de trabalho, das relações de trabalho entre empregador e empregado. Então, se ele entende isso nessa leitura dele, e nesse estudo dele, nessa busca pelo conhecimento, ele vai estar instrumentalizado para ser um bom profissional nessa área, na sua área de atividade, que é de recursos humanos. Então, eu, apesar de ser da área de direito, eu acho imprescindível que esse profissional de recursos humanos ele se aproprie das normas que vão reger a sua atividade profissional. Que busque sempre as leituras, pesquisas, não é? Que possam, inclusive, estar acessando, não é, os sites que tenham a sua veracidade, não é? E seu viés no sentido da evidência científica também, não é? Porque a gente sabe que hoje está se produzindo muito, né, conhecimento, mas a gente precisa ter crivo, não é? E qual fonte a gente vai estar bebendo. Nós compreendemos que as relações de trabalho, as relações trabalhistas, foi um avanço significativo em função de que existiu, não é, na era industrial todo um processo, não é, de desumanização desse trabalhador. Quando a gente sabe, a história aponta e diz que as pessoas elas não tinham seus direitos garantidos. E foi necessário realmente uma insurgência de grupos de trabalhadores buscando a melhoria, buscando, né, os direitos dessas pessoas que trabalhavam nas fábricas, né, com o processo da máquina a vapor, né, onde as indústrias empregavam mulheres, crianças, inclusive, né, em condições subhumanas de trabalho. E a gente compreende que isso é um avanço significativo e que as mudanças precisam ocorrer paralelamente. Aí, com isso, eu estou querendo fazer a nossa última pergunta, quer dizer, como você compreende hoje as relações de trabalho, não é, onde a gente tem, não é, os processos dos aplicativos, não é? Como é que a gente pode estar dialogando sobre isso? Né? Como a gente pode orientar esse trabalhador? Porque, por exemplo, o Uber, não é? As entregas de delivery, não é? Os iFood, onde as pessoas são contratadas para fazer aquela entrega, mas essa relação de trabalho, ela ainda precisa avançar no sentido do cidadão trabalhador compreender que ele é um prestador, né, mas que ainda não existe uma vinculação trabalhista. Mas como é que a gente pode orientar essa pessoa? Perceba aí, o universo do trabalho é um universo lato sensu, né, que está sobre a organização, a fiscalização da lei trabalhista, do acesso à justiça do trabalho, das relações de trabalho. Sim. Essas novas relações, a relação com os aplicativos, e também uma relação nova que é a relação do teletrabalho, a possibilidade de trabalhar em casa, né, que é uma relação moderna de trabalho, é um aspecto lato sensu das relações de trabalho. Você tem um aspecto específico, que é a relação de emprego, que é uma forma de relação de trabalho, e você tem uma relação de prestação de serviço, sim, que é o caso hoje já em decisões do Uber. É considerado não uma relação de emprego, com aquelas garantias específicas da relação de emprego, mas é considerado uma relação de trabalho, de prestação de serviço.
E aí tem a sua distinção em relação aos direitos e garantias do emprego, comumente falado do seletista, né? Da carteira de trabalho. Garantias como FGTS, 13º salário, seguro-desemprego. Essas garantias são específicas das relações de emprego e não das relações de trabalho. Mas é importante que essas relações de trabalho elas são dinâmicas, né? E hoje você tem um teletrabalho, você tem a relação com empresas, por exemplo, que estão sediadas no exterior e você está prestando serviço para ela aqui sem nenhuma vinculação direta física, de atividade física com essa empresa. Esse me parece que é o futuro das relações de trabalho. Uma relação menos física, menos presencial, porque os instrumentos tecnológicos vão viabilizar isso. Então, nessa dinâmica, você vai ter novas possibilidades de relações de trabalho, novas dinâmicas de conflito trabalhistas e novas possibilidades de vinculação contratual. Então, é importante o estudante de RH hoje, ou quem atua na área trabalhista hoje, nas relações de trabalho hoje, ter essa visão do futuro, de entender quais são os caminhos que estão sendo trilhados para essa nova relação de trabalho, para essa nova forma de se vincular à relação com o trabalho cotidiano. Muito obrigada, César. A gente pode, a partir dessa provocação, começar a refletir sobre esse novo papel, essa nova expertise desse profissional em função desse mundo globalizado. Então, nós convidamos você, caro estudante, a pesquisar mais sobre isso. E, acima de tudo, que você possa continuar desenvolvendo o seu senso humanitário, o seu senso de compreender que o trabalho, ele dignifica o homem, mas ele precisa também ser um trabalho digno, de forma que esta pessoa possa operacionalizar sua vida sem tanta precarização. Portanto, esses novos adventos, essas novas formas de relação, é preciso a gente compreender e discutir mais sobre isso de forma que a sociedade possa compreender que a gente pode ser um trabalhador feliz e sem tantos problemas. Doutor César, nós agradecemos a sua participação. Eu que agradeço. E fique à vontade para dizer, alguma mensagem aos nossos estudantes. Eu tenho certeza que eles estão super ansiosos. Vou despertar os estudantes para uma provocação, né? A reforma trabalhista é bem recente, a gente ainda não tem definições dos caminhos ainda não estão consolidados, né? Consolidação da lei do trabalho, mas provocá-los a isso, a ver quais são os impactos dessa reforma trabalhista na relação do trabalho, na precarização do trabalho, na possibilidade até de assegurar a estabilidade contratual. Eu provocar os estudantes a que analisem isso, já que é novo e que eles estão inseridos nesse novo universo da reforma trabalhista, que eles sejam atores significativos nesse processo. E que também eles não esqueçam que também são trabalhadores, não é verdade? Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado, senhor.